位法友，大家早安，阿彌陀佛。Bom dia a todos. O que eu vou falar hoje tem que ver com psicologia budista, a psicologia sobre a natureza humana, a personalidade e essas coisas. Quero enfatizar que os parâmetros da prática budista, bem feita, tem que ver com o apego ou desapego. Então, o cerne é apegar ou soltar, deixar ir ou desapegar. Se uma pessoa pratica budismo, pratica espiritualmente e nota que em vez de desapegar das coisas, assuntos, pessoas, eventos, uma pessoa está apegando mais, então a prática não está avançando, está deteriorando. Porque o cerne da prática budista é apegar ou soltar ou desapegar. Agora, quero enfatizar que soltar não significa fazer nada ou abandonar. Não. Soltar significa que você faz todo o possível para ajudar, para fazer as coisas bem, mas não tem expectativa alta do resultado. Porque reconhece que para algo resultar, para dar um resultado, bom resultado, precisa das causas e condições necessárias. Então, soltar não é abandonar. Desapegar não é abandonar. É fazer tudo o possível, mas sem apegar ao resultado. Cobiça, raiva, ignorância, arrogância, dúvida, visão errônea. São as 6 aflições fundamentais. A partir desses 6, surgem todo o resto das aflições. Os 4 indeterminados fatores mentais são remorso, sonolência, pensamento aplicado e pensamento sustentado. E eu quero só explicar um pouquinho sobre remorso. Por que remorso é considerado um fator mental indeterminado? Remorso significa que você sente remorso por algo feito. Então, se você faz algo ruim, comete uma transgressão e machuca a outro, e você depois sente remorso, então isso é bom, porque você está com remorso de uma ação feita que causou dano a outro. Agora, remorso pode ser ruim no caso que você ajudou alguém e essa pessoa não agradeceu a você. E você pensa, nossa, eu não deveria haver ajudado ele ou ela, porque ela é um ingrato, uma ingrata. Então, aí, remorso é ruim. Okay? Eu listei 6 aflições fundamentais. E depois, vamos listar e saber quais são as 20 aflições acompanhantes ou secundárias. Refere-se às aflições que surgem junto com as 6 aflições fundamentais. Okay? Então, de acordo com os sutras do Mahayana, existem 20 dessas aflições. Elas surgem de acordo com a mente, acompanhando-a. Por isso, são chamadas de aflições acompanhantes ou aflições dos ramos ou secundárias, as quais acompanham a ignorância.
no centro de todas as aflições, é a ignorância. E qual é a ignorância que estamos falando? O apego ao eu. O apego a essa fortaleza do ego. E tudo o que nós incluímos dentro dessa fortaleza. Então, podem ser divididos, as 20 podem ser divididos em 3 grandes categorias. Pequenas aflições acompanhantes. Quais são as pequenas? Cólera, ódio, provocação e prejuízo. Falsidade, inveja, mesquinhez, engano, adulador ou adulação e soberba. Esses são 10 que hoje vou enfatizar mais. Pequenas aflições acompanhantes. E depois as médias aflições acompanhantes, que são falta de pudor e falta de vergonha. Tem diferença entre pudor e vergonha. E depois a terceira categoria é grandes aflições acompanhantes, que são torpor, agitação, desconfiança, negligência, indolência, falta de atenção, dispersão e visão errônea. São 8. Agora, olhando isso, você pensa, nossa, mas cólera, ódio, provocação, é tão explosivo. É tão óbvio. Como que chamam pequenas aflições? Pequenas, médias e grandes refere-se a quanto enraizado está essa aflição. Então, as 6 aflições fundamentais são os mais grandes. E desde esses surgem grandes, depois médias e depois pequenas. Okay? E isso pode ser demonstrado com a árvore. Aflições são análogas a uma árvore. Qual é a parte mais importante de uma árvore? A raiz. 6 aflições fundamentais. É como as raízes do árvore. E aí tem tronco. E do tronco surgem ramas. Ramos que são mais grossos, que chamamos grandes aflições. E daí, grandes aflições, temos médias aflições. E até pequenas aflições. Acompanhantes ou pequenas aflições secundárias. As 10 pequenas aflições acompanhantes ou secundárias são listadas em outra maneira, mas eu reorganizei para que seja mais fácil de entender. Então, tudo o que tem a ver com raiva assim, manifestada, eu coloquei juntos. Cólera, depois ódio, provocação e prejuízo. Okay? E depois vem inveja, mesquinhez e pretensiosidade. Né? Falsidade, adulação e soberba. Esses são os 10 que vamos definir e falar um por um. Número 1, cólera. Cólera ou chamá-lo ira. Isto é evidente na expressão de alguém. O rosto deles muda. Você sente cólera e já o rosto, os músculos do rosto mudam. E a pessoa até podem perceber, dá para perceber sutilmente, você já não está gostando de algo, com desgosto. E ódio. Que ódio? Ódio é depois da cólera, e cólera se torna predominante.
Um pensamento do ressentimento se forma na mente, semelhante à mágoa, nunca desaparecendo. Não quer abandonar esse pensamento negativo e querendo o quê? Vingança. E aí já preparando. A próxima vez que vejo a esta pessoa, vou falar isto, aquilo, para danar a ele ou ela. E aí, o nível é provocação. Okay? E é uma violência verbal. Começando com cólera e ódio, e isso gera o desejo de prejudicar ao outro, verbalmente. E esse tipo de mentalidade se manifesta externamente por meio de palavras grosseiras e desagradáveis. É realmente o abuso verbal. Machucar alguém verbalmente. Número 4 é prejuízo. Mais severo do que provocação é desejar prejudicar aos seres sencientes fisicamente, causando sofrimento aos outros, resultando em violência física, seja com as mãos, facas, armas ou qualquer meio. Envolve ações que prejudicam os seres e por isso é chamado causadora de prejuízo. Prejuízo causando dano físico aos seres. Okay. Então, aí temos as 4 pequenas aflições secundárias que não são muito pequenas. Número 5, inveja. Segundo o budismo, a prática espiritual, em teoria, quando os outros estão indo bem, tem fama, ganho ou dinheiro, e as pessoas que trabalham em qualquer área, seja na política, na academia, ou coisas em qualquer lugar, quando eles estão indo bem, deveríamos como? Sentir verdadeira felicidade, alegria pelos outros, em teoria. Regozijar pelas boas coisas que acontecem com os outros. Mas qual é a reação mais natural dos humanos? Como? Aquela. Eu sou mais inteligente, mais capaz que eles, e como eles merecem? Eu mereço mais. E aí a inveja, ciúme surge. Não podemos regozijar. E quando os outros estão vivendo coisas boas, e aí questionam. Todos os ricos roubaram para ser ricos. E todos os pobres são os mais humildes e não tem nada a ver com nenhuma maldade do mundo. Que visão tão escura do mundo. Todos os ricos são ladrões. E essa é uma situação que eu vejo muito na América do Sul. É como ser rico tem que esconder. Ninguém pode saber porque alguém te vai tirar pedras, rocha. E sabe qual é o pior? Muitos políticos atacam aos que têm mais para ter mais votos. Como é possível isso? Não deveríamos incentivar que todos sejamos mais ricos? Que todos tenhamos mais? Então, essa inveja é incrível. Inveja cultural, enraizado pela educação. Cuidado, gente. Temos que sair dessa ilusão. Temos que diminuir a inveja se queremos que nosso mundo torne melhor. 6. Mesquinhez. A mente mesquinha é, na realidade, uma cobiça. A mente mesquinha, uma vez desenvolvida, essa mente é insaciável. Quanto mais, melhor.
nunca é suficiente. Não importa quanto tem. Então, nunca ajuda aos outros, porque se eu sinto que nunca tenho o suficiente, eu não posso ajudar a ninguém, porque eu terei menos se eu ajudo recursos aos outros. Então, mesquinhez é terrível, porque provém de uma mente insaciável, não contenta, então não pode ajudar os outros, compartilhar recursos com os outros. 7 é interessante. Pretensiosidade, pretensão de algo. Isso não é apenas um engano, enganar, mentir. A pretensiosidade que esta aflição a secundária está referindo é pretender, fingir a prática espiritual. Muitos meios de vida errôneos derivam da pretensiosidade. Okay? Torcer e fingir. Apresentar algo que faz os outros acreditar que eu sou. Oh, uau! E nem falar, somente ser bom ator e atora. Fingir. Para conseguir mais fama, reputação, reconhecimento dos outros. Então, isso não concorda com a prática budista. Nós temos que reconhecer, somos ainda na maratona espiritual, a budidade, ao despertar. E se temos aflições ainda, temos que reconhecer e ser honesto com si mesmo e não fingir, ser pretensioso com a prática própria. Bom, pequenas aflições secundárias. Número 8, falsidade. Falsidade provém da ignorância. A falsidade ou ocultação é uma mentalidade muito negativa. Quanto mais é alimentada, pior ela se torna. E as transgressões se tornam mais profundos e severos, encobrindo próprios erros. É como cometer um erro e tem que escondê-lo e não permitir que os outros saibam e no processo ser falso para pretender que sou isto, aquilo, grande praticante. Número 9 é adulação. Elogiar em excesso. Agora, por que elogiar em excesso? Tem uma razão. Porque quer benefícios. Por isso elogia. Se você sabe que você elogiando a outro não vai dar nada, quem vai elogiar em excesso? Mas o que a adulação tem que ver? A adulação tem que ver com a falsidade. A falsidade é encobrir próprios erros. E a adulação é querer benefícios do outro, então fala de coisas que realmente não é assim. E magnificam o bom que o outro, para sabendo na mente, eu estou seguro, vou receber algo em retorno. 10. Soberba. Como você sabe se tem soberba? E qual a diferença entre soberba e arrogância? Soberba é quando você vê todas as coisas bons que tem, saúde, rosto, a riqueza, recurso, tudo essas coisas, e sente superior aos outros. Né? E não precisa comparar com ninguém. Já sente superioridade, soberba.
A soberba do ego. E a arrogância é quando compara os outros com os outros, e aí começa. Eu tenho isto, aquilo, para sentir superioridade, para comunicar superioridade e querer oprimir a outro. Então, soberba não precisa de comparação. É com si mesmo. Então, como sabemos se temos soberba ou não? Então, eu vou compartilhar algo que funciona muito bem. Quando você fala com qualquer pessoa, escuta a si mesmo se está falando muito do que eu faço, eu consigo, eu tenho, eu isto, aquilo. Todas as coisas boas que isso é soberba. E tem pessoas que disfarçam um pouco essa soberba. Não falam do eu, falam dos meus, minha filha, meu filho, isto, aquilo, meus amigos, melhores, eles conseguem coisas, são. Então, por processo, pela associação, se todas as pessoas ao redor de mim são maravilhosas, então eu deveria ser igual e ainda melhor. Isso é soberba. Então, a soberba realmente é muito difícil de captar. Agora, eu vou pesquisar um pouco. Vocês têm um amigo, bom amigo, que quando você está falando muito do eu faço isso, eu consigo isso, e o amigo fala, ei, para, gente, a cara, você está elogiando muito a si mesmo, para um pouco. Você tem esse tipo de amigo ou não? Levanta a mão. Sim, mestre Pusim. E a mestra também me fala, não, fala de você. Então, se tem um amigo assim, ótimo, porque essa pessoa sempre vem a você assim, flutuando e voando já no ar, e vamos voltar ao chão, por favor. A soberba. Okay. Então, quero insistir que tudo o que eu falo não é para você. Realmente, eu não estou falando a você, estou falando a mim mesmo. Tudo o que eu falo aqui, das aflições pequenas, eu estou trabalhando diariamente. Não deixar nenhuma coisa crescer, tomar força, porque das pequenas aflições tornam médias, e depois de médias, grandes, e depois enraizado na minha consciência. Eu não quero isto. Então, eu quero que todos nós trabalhamos para ser melhores praticantes. Okay. Então, as duas médias aflições secundárias. Falta de pudor e falta de vergonha. Eu somente vou listar, mas eu te asseguro que vamos falar dessas coisas, porque o Buda falou que a única diferença mais marcante entre o homem e o animal, os humanos e os animais, é pudor e vergonha. Supostamente, quote, quote, os humanos, nós temos pudor e vergonha. E os animais têm menos. Mas, ultimamente, nosso cachorro está tendo um pouco de vergonha com erros que ele comete. Não sei. Mas, em geral, devemos ter mais pudor e vergonha de fazer mal. Okay. As 8 grandes aflições secundárias são
torpor, agitação, desconfiança, negligência, indolência, falta de atenção, dispersão e visão errônea. Estas 8, se você pode dominar e eliminar até, aí podem entrar no primeiro jhana, segundo jhana, terceiro jhana e quarto jhana. Os 4 jhanas da concentração budista. Então, já está falando de entrar na frequência mental da esfera da forma. Antes de falar dos 8, os 2 e os 10, aflições pequenas, estamos falando de aflições na esfera do desejo. São muito grosseiros ainda. E agora isso vai mais sutil. Os parâmetros da prática budista não se baseiam em quanto tempo eu já tenho estudado o Buda Dharma. Eu venho ao Templo Dzongkwan desde o dia que foi fundado, já faz 30 anos. Não é quanto tempo. Tampouco é, eu conheço a mestra Yin Tzu e ela é bom praticante, então eu deveria ser um bom aluno. Não necessariamente. Você pode ter um bom mestre, mestra e ainda não praticar nada. Não pode citar e culpar aos mestres tampouco. E tampouco é sobre eu recito quantos nomes do Buda, Bodhisattvas, quantos sutras eu lido. Mas se nenhuma coisa aprendida não pode ser manifestada nas ações, corpo, fala e mente, então o que está praticando? Vamos perguntar a si mesmo. O que estou fazendo? Nada mudou, mas eu sinto bem. Quê? Não. Os parâmetros da prática budista bem feita no caso da coeficiente físico, intelectual e emocional, estou entendendo, estou à altura, estou chegando a certo nível estável. E o praticante espiritual deveria ser capaz de funcionar normalmente, entender a impermanência do corpo, da inteligência, o intelecto e também a parte emocional. É muito relacionado com nossas relações interpessoais. Ir melhorando essas questões. Okay? E depois, muito importante, o aprimoramento, avance do coeficiente espiritual. Envolve que? Reduzir as próprias aflições. Okay? Isso, por um lado, isso chamamos desenvolver a sabedoria. E por outro lado, ajudar aos seres a reduzir aflições deles. Então, isso chamamos que? Compaixão. Reduzir próprias aflições é sabedoria. Ajudar os outros a reduzir aflições deles é a compaixão. Eu insisto que tudo falado não foi falado a vocês, é para mim só. Eu estou falando assim a mim mesmo. Porque que direito eu tenho de julgar a outra pessoa quando eu ainda sou ordinário? Mas, por favor, vamos trabalhar juntos neste caminho e de pouco a pouco, coletivamente, vamos melhorar nossa prática espiritual budista e de pouco a pouco vamos ir afetando as pessoas ao redor e realmente melhorar o país Brasil. Eu desejo que o Brasil como país seja mais compassivo e mais sábio. Pode ser? Muito obrigado a vocês. E aí termina os parâmetros da prática budista. Bem feita. Amitabha.